gravação maravilhosa. Então, ó, na aula de hoje eu vou falar de geometria espacial, tá? Geometria espacial. Vou começar falando sobre prisma. Geometria espacial é importante? Ai, ai. Respirar é importante? É uma pergunta, tá? É muito importante, tá? Ah, falando nisso, a gente esqueceu de fazer a aula, hein? Vamos fazer a aula? O que vocês acham? Que já deixa gravado já. Foi uma boa ideia, não foi? Então, ó, geometria espacial. Fazer uma aula. Então, ó, geometria espacial. A primeira coisa que eu vou falar da geometria espacial é prisma, tá? Prisma. Bem, o que você sabe? Quando você está falando de um prisma, você tem vários tipos de prisma. Você tem um prisma de base triangular, o prisma de base quadrangular, o prisma de base pentagonal. Tem vários tipos de prisma. O que caracteriza um prisma? Eu tenho uma base e tenho um topo. Vou fazer um desenho de um prisma aqui para vocês. Esse daqui é um prisma, tá? Também conhecido como paralelepípedo. É um prisma de base retangular, tá? Então a base é um retângulo. Bem, e você pode pensar de qualquer jeito, né? Ele é um paralelepípedo, mas eu posso deitar e deixar ele em pezinho assim, que ele também vai ser um prisma de base quadrada, se isso aqui for um quadrado, por exemplo, né? Então, isso é um prisma, esse é o desenho de um prisma. O que o prisma tem? O prisma tem a base dele, que é o que está em verde, a altura. O que é a altura? A altura é sempre a distância da base e do topo, tá? Isso é a altura, sempre a distância da base do topo. Então, ó, essa região que está em verde é a área da base. Tá? E esse prisma tem as medidas, né? Tem as medidas associadas a ele. Comprimento L. Vou colocar tá? A, B. A altura eu acabei chamando de H, mas eu vou trocar. O prisma é mais bonito de chamar de C. Tá? Mas que é a altura. Então, essas são as medidas das arestas. Tá? Então, isso aqui é uma aresta, aresta. Tá bom? E a gente também tem as faces laterais do prisma. Isso daqui é uma face lateral, ó. Tá? Então, isso é uma face lateral. Essa da esquerda aqui é uma face lateral. Então, a gente tem a base, o topo, face lateral da esquerda, face lateral da direita, a face lateral do fundo e a face lateral da frente. Você viu que o número de faces laterais está associado com o número de arestas da base. Se uma base é um retângulo ou um quadrado, que tem 4 arestas, 4 arestas são os lados, né? Então, se tem 4 lados, a gente chama de aresta aqui. Então, ó, o retângulo que tem 4 arestas, ele vai produzir, no caso do prisma, 4 faces laterais. Então, ó, esse que eu pintei de rosa aqui do lado é uma face lateral, tá? Tá meio torto aqui. É uma face lateral. Na verdade, quem tá torto é a câmera. Tá? Show de bola? Então, ó, o que é isso que está acontecendo. Então, isso daí é uma face lateral. O que você precisa saber? O que é mais perguntado sobre essas figuras? Ó, isso daqui está diretamente conectado com a geometria plana. Tudo que você sabe da geometria plana vai se aplicar aqui. Primeira coisa, as fórmulas de área. Por exemplo, no caso do prisma, a área da base dele
a área da base de um prisma é um retângulo. Ó, aqui você não precisa decorar fórmulas, você só precisa saber as fórmulas decoradas anteriores. Não vai ter nada de novo. A única coisa nova que vai ter aqui é o volume. Tá? Tirando o volume, não tem nada de novo. Então, ó, a área da base de um prisma é simplesmente lado vezes lado, porque essa base aqui desse prisma, nesse caso, é um retângulo. Então, lado vezes lado. Porque se fosse um triângulo, seria base vezes altura dividido por 2. Se fosse um trapézio, seria base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Por quê? Eu posso ter várias formas aqui, tá? O que define um prisma? Que ele tem um topo e uma base. Tá? O fato de ter um topo e uma base é que define o prisma. Tudo ok até aqui? Tá claro o que é um prisma? Sim ou não? Então, responde para mim. Qual que é a área de um hexágono regular? Um silêncio ensurdecedor. Isso, 6 vezes a área do triângulo equilátero. L quadrado da raiz de 3 sobre 2 vezes 6. Isso. Tá? Vezes 6. Isso aí, 6 vezes a área do triângulo. Beleza? Tá bom. Então vocês lembram de alguma coisa e vocês estão vivos. Que bom. Tô feliz. Então, ó. Então, esse é o esquema do prisma. A área da base. Mas, ó, toda figura espacial, a gente calcula a área da base, área lateral, área total e volume. Toda figura espacial tem esses quatro requisitos: área da base, área lateral, área total e volume. O prisma tem diagonal, tá? Tem diagonal. É a única figura que se fala de diagonal, nas outras figuras não se fala de diagonal. Eu vou até fazer a diagonal separada, tá? Então, a primeira coisa é a área da base. A segunda coisa é a área lateral. Lateral, como você sabe, tem que estar do meu lado, né? E vai depender da forma da figura. No caso desse prisma que eu desenhei em particular, não, desculpa, em todos os prismas, a área lateral vai ser simplesmente um retângulo, a soma do número de retângulos que você tem. Tá? No caso do prisma, por exemplo, se a base é um retângulo, se a base é um retângulo, o prisma, a área lateral, vai ser 4 vezes a soma de todos os retângulos, né? Não, vai ser a soma de todos os outros retângulos. Tá? Então, o prisma, a face lateral, ou é um retângulo ou é um quadrado. Não vai ter outra figura. É sempre assim para o prisma. A face lateral é sempre um retângulo ou um quadrado. Tá claro? Então, a face lateral de um prisma é sempre um retângulo ou um quadrado. No caso específico desse prisma, ó, o que eu vou escrever aqui não vale para todos os prismas, porque vai depender dessa relação da base com a lateral. No caso desse prisma, que também pode ser um paralelepípedo, né? Eu vou até escrever aqui, ó. Paralelepípedo, tá? Isso é um paralelepípedo. O paralelepípedo é um tipo de prisma. No caso desse específico, desse paralelepípedo, a área lateral vai ser o que, ó. Eu tenho essa área que está na frente, que é A vezes C. E a do fundo também vale A vezes C. Então, ó, ficou o quê? 2 vezes A vezes C. Mas essa área que está na direita é B vezes C, que é igual à área que está na esquerda, ó, porque isso aqui também é B, isso aqui também é C. Então, ó, é 2 vezes B vezes C. Ó, cobrir as 4 faces. Posso colocar até o 2 em evidência, mas essa é a fórmula da área lateral. Então, é A vezes Z vezes C vezes 2 mais B vezes C vezes 2. Mas, ó, eu tô te ensinando, por exemplo, do prisma, como que você faz para todos os outros paralelepípedos, do paralelepípedo, para todos os outros prismas. A área lateral é simplesmente a soma das áreas das faces laterais. Você tem que ver que figura é. No caso do prisma, vai ser um retângulo ou um quadrado. Nesse caso específico, é um retângulo. E aí, se é retângulo, é lado vezes lado. Esse lado vale A, esse lado vale C. Como você sabe que esse lado vale C? É paralelo ao outro, que também vale C. Tá? Beleza.
O próximo, área total. A área total sempre é a soma da área da base com a área lateral. Só tem uma diferença. No caso do prisma, a área total, ele tem uma base e ele tem um topo. Nem todas as figuras vão ter um topo. Cone não tem topo, pirâmide não tem topo, esfera é totalmente diferente. Mas tanto a pirâmide quanto o cone não tem topo, porque elas fazem um bico no topo delas. Nesse caso que tem topo, a área total é 2 vezes a área da base. Por quê? Eu tenho que somar essa que está embaixo com a que está de cima. Então é 2 vezes a área da base. Mais a área lateral. É sempre assim. Não. Porque, Isabela, essa figura aqui, ó, o que está em rosa, ó, tá vendo essa parede aqui que está em rosa? Esse tamanho aqui vale B. E essa altura vale C. Então é 2 vezes B vezes C. O A é só a parede da frente e a do fundo. Sacou? Yes or no? Ah, de cima. Não. Isso daqui é base. Isso é base, não faz parte da lateral. A lateral é só quem está na lateral mesmo. Pensa a sala da sua casa. A chance da sua sala, da sua casa ser um paralelepípedo é grande. Tá? A da minha não é, mas assim, da maioria das pessoas é um paralelepípedo. Ó, isso daqui é o chão da sua casa. Isso, a área lateral só são as paredes. Você só conta as paredes da sua sala. E isso aqui é o teto, tá? Então é assim que funciona. Bem, ó, eu vou escrever, vou colocar até um asterisco aqui, que isso daqui é a área total do paralelepípedo em específico, hein? É uma área do paralelepípedo. Por quê? Olha só que bonito que fica, ó. 2 vezes, quem que é a área da base do paralelepípedo? A vezes B. Quem que é a lateral do paralelepípedo? Isso aqui, 2 vezes A vezes C, mais 2 vezes B vezes C. Pronto. A gente tem aqui, ó, do paralelepípedo fica bem simplesinho. Por quê? Se ele te dá a medida das arestas, por exemplo, se ele te dá as 3 arestas no paralelepípedo, você simplesmente faz uma multiplicação entre elas. Você faz A com B, A com C e B com C. Tá vendo? Ó? É um produto, é uma multiplicação de 2 em 2, de todos. Então é A com B, A com C e B com C. Depois multiplica todo mundo por 2. Tá? Ó, isso é do paralelepípedo. Isso aqui é geral. Ó, isso é geral. Vale para qualquer tipo de prisma. Isso é do paralelepípedo. Ó. E por fim, a mais importante de todas, que é o volume. O volume sempre, sempre é a área da base vezes a altura. Tá? Volume sempre é a área da base vezes a altura. Volume sempre é assim. No caso específico do prisma, então, ó, isso aqui é específico do prisma. Tá? Isso também é específico do prisma. Essa é geral, essa é geral. No caso específico do prisma, a área da base é A vezes B e a altura é C. Então, o volume de um prisma é simplesmente a multiplicação de todas as arestas. Do paralelepípedo. Do paralelepípedo, você multiplica todas as arestas que você acha o volume. Do prisma, é a área da base vezes a altura. O prisma sempre tem. O prisma sempre tem 2 bases. Beleza? Pera. Então, ó. Agora eu vou falar das diagonais.
do paralelepípedo, diagonais paralelepípedo, tá? Ó, diagonais tudo em cima aqui. Diagonais do paralelepípedo. Diagonais do paralelepípedo. Então, ó, eu tenho um paralelepípedo aqui. Ó, tem um paralelepípedo. E aí, o que a gente vai fazer? Vai calcular a diagonal. Eu tenho dois tipos de diagonal. Antes disso, a gente sabe que as arestas medem A, B e C. Eu tenho uma diagonal que está associada à base dele, que é essa daqui. D. A base dele. Bem, que essa daí, por motivos bem óbvios, é o diagonal da base. Então, ó, diagonal da base, que eu chamei de Dzinho. A diagonal da base, ó, esse triângulo aqui, eu formou um triângulo, não formou? E esse triângulo é retângulo. Então, para descobrir essa diagonal da base, eu faço Pitágoras. Diagonal ao quadrado é igual a quadrado mais c quadrado. Então, a diagonal é raiz de a quadrado mais c quadrado. Você precisa decorar a fórmula? Não. Você só precisa saber que aonde está a diagonal da base, saber que é um forma um triângulo retângulo, você vai fazer Pitágoras. Então, para calcular a diagonal da base, é um Pitágoras. Um triângulo retângulo que forma Pitágoras. Agora, tem uma outra diagonal. Essa outra diagonal é a diagonal maior. Ou simplesmente diagonal. Cuidado que no texto, às vezes, aparece diagonal. Se ele está falando só a palavra diagonal, ele tá falando desse D aqui. Se ele fala a palavra diagonal da base, é o Dzinho. Mas só diagonal é sempre o D. Tá? Sempre o D. Que também vai formar um triângulo retângulo, porque aqui também vale 90, porque é uma altura. E esse triângulo retângulo, um cateto é o D. E outro cateto é o C. Então, ó, a diagonal ficou D ao quadrado é igual a B ao quadrado mais, desculpa, Dzinho ao quadrado mais C ao quadrado. D, então, é a raiz de Dzinho ao quadrado mais C ao quadrado. O Dzinho é a diagonal. Ó, só que Dzinho ao quadrado é a quadrado mais C quadrado. Então, essa é. Eu errei aqui, hein? Que é um B. É um B. Isso aí, Isabela. É um B. Beleza? É um B. Né? Que é essa aqui. Então, ó. Essa é a diagonal do paralelepípedo. Soma das arestas ao quadrado. Beleza? Então, até aqui, sucesso. Alguma dúvida até aqui? Vocês estão prestando atenção? Sim. Se eu mudar de sala, todo mundo muda. Talvez. Não dá pra saber, né?
Não dá para garantir pelos outros, né? Não dá para garantir, né? Isso acontece. Então, ó, até aqui, glória. Então vamos lá. Eu vou falar do cubo agora, tá? O cubo é um tipo de paralelepípedo. Só que ele é um paralelepípedo que tem todas as faces são retângulos. Volto. Você quer que eu volte aqui? Eu volto. Tá? Todas as faces são quadrados, desculpa. No cubo, todas as faces são iguais e todas as faces são quadradas. É isso que mudou. Tá? Então, essa foi a diferença entre do cubo para o paralelepípedo. Na hora que você estiver pronto, aí você me fala. E a ola? Vamos fazer a ola? Então, ó. Cubo. Deixa eu ver que cor que eu usei ali. Usei o rosinha. Cubo. Cubo. Que é um tipo de paralelepípedo. Então, ó. Desenhando mal, né? Gostei muito do meu desenho, não. Eu fui burrão, né? Então, ó. Eu tenho um cubo. Espera um momentinho só. Então, ó. Bem, tem um cubo aqui. Bem, o que aconteceu? O que, que mudou? Ele é um tipo de prisma, ele é um tipo de paralelepípedo, na verdade, ele é um tipo de prisma que tem todas as faces quadradas. Então, ó, todas as arestas, ó, valem A e A. Qual que é a consequência disso? Quanto você acha que vale a área da base dele? Quanto vocês acham que fica? Quanto que vale a área da base dele? A quadrado. Então, a área da base dele é A ao quadrado. Quanto vocês acham que vale a área lateral? Qual que é a definição da área lateral? Que a gente fala que é a área lateral? A soma dos lados. Quantos lados, quantas áreas laterais eu tenho, quantas faces laterais eu tenho no cubo? Quatro. Só que todas as faces no cubo são iguais, não são? Do cubo, todas as faces são iguais. Então, e essa face quadrada, que é um quadrado, é A quadrado.
Então, a área lateral do cubo são 4 faces laterais. Então, a área lateral fica 4 vezes a quadrado. Muito bem, isso aí. 4 vezes a quadrado. Área total. No caso do cubo, a área total é fácil também. Por quê? Quantas faces? Todas as faces são iguais. Quantas faces ao todo tem o cubo? 6. 4 faces laterais, mais a base e mais o topo. São 6. E todas as faces são quadrados, que a área é a quadrado. Então, a área total é 6a quadrado. Beleza? Volume. O volume do cubo não é a área da base, volume de qualquer figura. A área da base vezes a altura, de qualquer prisma, a área da base vezes a altura. A base é a quadrado. Quanto que vale a altura do cubo? A. Então, ó, o volume do cubo é A ao cubo. Então, isso aqui são todos. Ó, tá vendo, ó? Que a gente não tem que decorar. A gente não decora, não tem fórmula nova. A única fórmula nova que tem aqui na parte de geometria espacial é essa. Essa é a única fórmula nova, que é volume, área da base vezes altura. O resto tudo vem da geometria plana, só que a gente tem que entender a figura. O que é uma área lateral, o que é a área da base, o que é a área total, o que é volume. São 4 grandezas distintas que você precisa saber. Tá claro isso aqui? Muito claro. Beleza. Então, ó, isso é importante para todas as provas, Enem, FUVEST, Unesco, Unicamp, né? Todo mundo. Geometria espacial cai em todos os vestibulares, todos os anos. Às vezes o Enem cobra muito, às vezes ele cobra pouco. Aí vai depender do seu ano. Se você está no ano de sorte, você está no ano de azar. Ah, volta. Voltou. Voltou! E aí, vocês estão assistindo alguma série legal? É, então, não tô assistindo nenhuma legal. The Rain? É legal isso aí? Sherlock eu já comecei, eu não tive paciência, eu não gostei muito do piloto. Ixi, mas vai demorar, hein? Setembro, hein? Setembro tá longe, hein? The Boys é uma série massa, hein? Vixe. The Boys é muito legal. Você já leu os quadrinhos, Pedro? Do The Boys? Eu nunca li os quadrinhos. O... Então, ó. Agora vou falar de Prisma. Ah, não, tem que falar do Diagonal. Diagonal do Cubo. É bem inspirado, é? Eu tava interessado em ler o quadrinho pra ver se é legal. Diagonais do Cubo. Esse The Rain é da Netflix, ou Heitor? The Rain?
Sim. Vou assistir isso aí. Se for ruim, eu vou te culpar depois. Hein? Vou ver, vou ver. E aí eu vou falar se é boa ou se é ruim. The Rain. Agora, de cirurgia plástica, aí você já não me animou muito, aliás, né? Cirurgia plástica legal é Nip Tuck. Nip Tuck. É legal. Mas é uma série ou é só de cirurgia? Eu fico vendo cirurgia plástica. É legal porque. Ah, é uma série mesmo. É, o Good Doctor eu não gostei. Mas é uma série que tem historinha? É uma história ou, tipo, é em pessoas reais, assim? Entendeu o que eu quero dizer? Ah, é pessoas reais. Histórias reais. Entendi. Ó, agora, eu fiz um novo tipo de prisma. Esse prisma aqui é uma base triangular. E essa base triangular é um triângulo retângulo. Eu vou colocar um triângulo retângulo para facilitar na minha vida aqui, na explicação. Então, ó, vou fazer. Eu fiz diagonal do cubo e pensei em outra coisa. Vou ter que fazer o cubo. Não vai ter jeito. Esquece isso aqui é para depois. Diagonal do cubo. A gente tem duas diagonais, né? Como a gente já sabe. Igual o paralelepípedo. Diagonal da base, está aqui. E a diagonal principal, ou simplesmente diagonal. Forma um triângulo retângulo. Fala para mim, quanto que vale essa diagonal da base? Quanto vale essa diagonal da base? Isso, L raiz de 2, muito bem. Porque, ó, aqui embaixo é um triângulo retângulo, que eu sei que esse lado vale A e esse lado vale A. Lembra? Quando você tem um triângulo retângulo que os catetos são iguais, a hipotenusa é simplesmente o cateto raiz de 2. Nesse caso, então, a diagonal vale o cateto raiz de 2. Ok? Bem, aí você fala assim, ah, mas e aí? Não lembro disso. Tudo bem. Você pode usar essa fórmula aqui, né, do Pitágoras. Só que você vai substituir o B por A. E aí você vai chegar no mesmo lugar. Substitui o B por A e chega no mesmo lugar. A diagonal principal vai ser o quê? D quadrado igual a A quadrado mais Dzinho ao quadrado. Só que eu sei que o Dzinho ao quadrado é 2A quadrado. Então, a diagonal principal ficou raiz de 3A. É a diagonal principal. Beleza? Então, essas são as diagonais. Se você decorar, sucesso. Se você não decorar, toda hora você vai ter que fazer isso aqui. Né? Decorar isso aqui vai te deixar um pouquinho mais rápido, prático, em algumas situações. Porque às vezes ele te dá a diagonal e ele não te dá as arestas. Tá?
Mas isso aí no vestibular não é muito assim, tá? Mas alguns exercícios às vezes aparecem dessa forma. Então, ó, eu vou fazer um outro prisma aqui. Prisma 2. Que é que eu estava desenhando. Eu acho que eu tenho um talento natural pro desenho. É isso que eu penso. Oh... Bem, agora eu vou fazer a pergunta para vocês. Eu vou dar as medidas, né? Eu vou falar que isso daqui vale A. Isso aqui vale B. Isso vale C. E a altura lá atrás vale H. H é isso aqui. Essa altura. Vamos deixar assim. Primeira pergunta. Pergunta de número 1, valendo US$ 1.000.000. Quanto que vale a base? Nossa, muita cautela para responder, hein? Senão eu vou infartar, hein? Cri, 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 cri. Base vezes a altura dividido por 2. Muito bem. Porque, ó, a base é essa figura aqui. Isso aqui é um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo, a área do triângulo retângulo é base vezes a altura dividido por 2. Nesse triângulo, quanto vale a base e quanto que vale a altura? A Isabela respondeu base A. Vamos ver. Temos mais. A altura é H. Isso, ó. Cuidado. A base é o B. A altura é o C. Porque, ó, eu tô pensando na base dessa figura aqui que tá no chão, ó. É o que eu achurei de rosa. Nessa figura. Nessa figura, toda vez que você tem um triângulo retângulo, base e altura são os catetos. A hipotenusa não faz parte. Então, ó, no triângulo retângulo, a base e a altura são os catetos. Tanto faz quem você chama de altura e quem se chama de base, mas é um dos dois. Então, ó, nessa figura aqui, a área base vezes a altura dividido por 2 vai ser B vezes C dividido por 2. Tá claro isso para todo mundo? Sim ou não? Área lateral. Quanto que vale a área lateral? Cuidado. Toma cuidado, cuidado, toma cuidado, cuidado. B vezes H é um pedaço. Tá certo, mas é um pedaço só. Porque lembra, ó, cuidado, a área lateral é diferente de área da face. Se eu perguntasse qual é o valor de uma das áreas da face, pode ser B vezes H. Isso. B vezes H mais C vezes H mais A vezes H. Ó, cuidado com esses 3 vezes. O 3 vezes só seria possível se fosse um triângulo equilátero aqui na base. Se fosse um triângulo equilátero, tava certo que é 3 vezes. Mas do jeito que tá aqui, ó, cada retângulo tem uma medida. Então eu preciso calcular esse
que é B vezes H. Depois eu preciso calcular esse, que é C vezes H. E depois eu preciso calcular o da frente, que é A vezes H. Entenderam? A área total é o mesmo esquema. 2 vezes a área da base mais a área lateral. Eu não vou colocar aqui, senão vai ficar muita coisa, né? Então é esse mais. É 2 vezes esse mais esse. Então é só meio que somar todo mundo ali, todas as combinações. Falo. A área lateral é diferente de área da face. A área da face é só uma. A área lateral é a soma das áreas das faces. Então, ó, nesse caso aqui, a área lateral, eu vou somar todas as faces. Essa primeira face, ó, é um retângulo. Base vezes altura, ou lado vezes lado. Depois vou somar o outro retângulo, que é lado vezes lado, C vezes H. E por fim o da frente, que é A, e esse tamanho aqui, ó, é paralelo a todos os outros. Então é H também. Então A vezes H. Tá claro isso? Tem que tomar cuidado com essas coisas aí. Fera, ó, com isso, eu fiz do 66. Não, que burro, né? Do 63 ao 65. Acabei todos esses temas aí. Não fiz exercício. Amanhã a gente vai fazer exercício sobre isso. Beleza? Então, ó. 1, 2, 3. Aprovação, hein?